oportunidade, mais uma chance. Porque a cada dia que passa, é assim que nós vimos as tuas misericórdias se renovar. Pai, abençoe o tempo que estivemos aqui. Eu creio, Senhor, que a atmosfera está criada. Pedimos que o Senhor seja, Pai da glória, também o nosso alma, como tem sido o alfa deste mundo. Pai, que enquanto estivermos aqui do púlpito ao porão, o Senhor possa se mover entre nós e abençoar as nossas almas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a nossa vida. Podem aceitar se ainda não estão. Vou me apresentar e depois vamos ler a escritura. Eu sou o pastor José André, mais conhecido por Pastor Seca. Amém. Sou pastor em Viana, estalagem, Tabernáculo Amor Água. E não estou aqui nesta manhã para poder partilhar a palavra com os irmãos, convidado pelo reverendo Walter, e estou muito agradecido desde já por confiar o púlpito nesta manhã para partilhar o pão da vida. Não vim sozinho, vim com a minha querida amada esposa, irmã Sônia, ou Rosa Sônia Florentino da Costa André, ou Senhora André. Amém. É a minha companheira de longa data. Estão avisando, amor. Estamos a caminho de 21 anos, 22. Então, isto não é um mar de rosa, embora que ele é rosa. Amém? Mas a palavra de Deus tem sido o nosso árbitro. Amém? E realmente ela tem sido uma bênção. Tem suportado, embora o pastor é um pouco chato, amém? Mas pela graça de Deus, estamos aqui não por nosso mérito, mas pela palavra de Deus que tem nos guardado. Então a palavra de Deus é a base de tudo. Se ela estiver em primeiro lugar, então tudo será possível. Amém? Ok. Vamos então já abrir nossas Bíblias assim, rapidamente, no livro de Lucas. Eu trago como tema nesta manhã lembrai-vos da mulher de Ló. Como subtema, eu trarei entre a razão e a fé. Lucas, capítulo 17. Vamos ler apenas um versículo, mas depois retornaremos para ler os outros versículos, apenas para levantarmos somente a bandeira. Lucas 17, 15 a 32, aliás, desculpa.
Diz a palavra do Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló, palavra do Senhor. Podem sentar-se. Eu creio que vamos simplesmente para levantar a bandeira, mas depois vamos ler o contexto em que Jesus então fala estas coisas. Apocalipse, capítulo 3. Já encontramos? Amém. Apocalipse 3, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Palavra do Senhor. Ok. Na tua Bíblia está Oxalá, não é? É isso? Então, eu tenho a minha Bíblia aqui. Ela é uma linguagem um pouco corrente, mas é a mesma coisa, amém? Talvez a tradução antiga, ela tem algumas palavras diferentes. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, qual é o contexto para Jesus Cristo falar sobre nos dizer que deveríamos lembrar da mulher de Ló? Antes de passar para o contexto na qual o Senhor Jesus Cristo fala isso, saibam que o meu subtema é entre a razão e a fé. Agora, a Bíblia nos ensina, o profeta William Branham, na mensagem 7 era da igreja, e mesmo a própria Escritura em si, baseando-se no profeta, ela nos ensina que esta seria uma era muito difícil de se viver. Amém? Seria uma era fronteiriça. Seria uma era em que o povo viveria nesta fronteira. E esta fronteira é entre a própria fé e a razão, na qual o irmão Branham chama de arrazoamento. Agora, a Bíblia está nos ensinando que ela seria uma era morna, que ela não seria fria nem quente, mas ela era morna. E o morno nós encontramos nesta própria fronteira. Seria também uma era altamente intelectual. E não somente seria uma era intelectual, mas a própria intelectualidade em si, ela daria aso a uma era de justificações, de autojustificação. Quer dizer que é uma era que as pessoas teriam justificação para tudo. E eu começo com a era de Laodiceia, 7 eras da igreja. Branham está dizendo:
Estou com as 7 eras da Igreja da Voz de Deus, página 288. Esta era da igreja não tem parágrafo. Note, o nome Laodiceia, os direitos do povo, ou justiça dos povos. Será que já houve uma era, como a era da igreja do século XX, que viu todas as nações levantando-se, exigindo igualdade social e financeiramente? Esta é a era dos comunistas, onde todos os homens são supostamente iguais, embora seja assim apenas na teoria. Esta é a era dos partidos políticos, que se denominam democratas, cristãos, socialistas, nossos teólogos liberais. Jesus foi, segundo socialistas cristãos federais e comunistas cristãos, etc. Segundo nossos teólogos liberais, Jesus foi um socialista. E a igreja primitiva, sob a direção do Espírito Santo, sob a direção do Espírito, praticava o socialismo. E, por conseguinte, devemos fazer isso hoje. Quando os antigos chamavam Laodiceia de metrópole, eles estavam antecipando o governo mundial único que agora estamos estabelecendo. Quando pensamos nesta cidade como sendo o local de um grande conflito eclesiástico, vemos prenunciado o movimento ecumênico que acontece hoje, no qual muito em breve veremos todos os assim chamados cristãos se juntarem. De facto, a igreja e o Estado, religião, política, estão se unindo. O joio está sendo atado. O trigo logo estará pronto para o celeiro. Era uma cidade de terremotos. E tomamos tamanhos terremotos que finalmente a destruíram. Isso vos diz alguma coisa? Aleluia. Amém. Igreja, isso vos diz alguma coisa? Laodiceia era uma cidade de terremotos. Tamanhos terremotos que finalmente a destruíram. Esta era terminará com Deus sacudindo o mundo inteiro. Isso vos diz alguma coisa? Que saiu a fazer amor com a velha prostituta. Não desmoronarão apenas os sistemas mundiais, mas a própria terra será sacudida e depois renovada para o reino milenar de Cristo. A cidade era rica, bem dotada pelos ricos, está cheia de cultura, ciência, e abundava quão semelhante a hoje. As igrejas são ricas, a adoração é bela e formal, porém fria e morta. A cultura e a instrução têm tomado lugar da palavra dada pelo Espírito, e a fé tem sido substituída pela ciência, de modo que o homem é vítima do materialismo. Amém? Então, nós estamos aqui a ver que, por causa desta grande intelectualidade, o homem se tornou vítima do próprio materialismo. Vamos agora observar a palavra razão.
Razão. A palavra razão possui diferentes significados, estou no dicionário, dependendo do contexto indicado, principalmente a capacidade humana de pensar com lógica. Um motivo ou causa de algo, ou uma comparação matemática entre dois valores. Principais significados: faculdade mental, a capacidade de raciocinar, compreender, julgar e agir de forma lógica e coerente. Amém? Justiça, apenas o bom senso, conformidade com a verdade, a equidade, o direito de estar certo em uma discussão. Ter razão. Está a entender? Então, vou tomar apenas esses dois pontos, que sobre faculdade mental é a capacidade de raciocinar, compreender, julgar e agir de forma lógica. Agora, no outro ponto, é também o direito de estar certo em uma discussão. Razão é este direito. Amém? Quer dizer que a razão são também raciocínios lógicos que nos leva nós a olhar ao se está certo ou errado. Mas, de acordo com a palavra de Deus, nós entendemos que a Bíblia nos ensina que o não justo, ele viverá da fé. Amém, igreja? Igreja, eu prego às vezes muito rápido, amém? Mas quando estou na igreja, assim, pela primeira vez, eu gosto de pregar devagar. Eu dificilmente vou vir uma igreja para fazer as pessoas pular. Eu também posso fazer as pessoas pular, se entreter, gritar glória a Deus. Mas nós estamos a viver numa era, amém? Que devemos analisar a palavra, muitas das vezes, até parece que não é um avivamento, na quietude, mas analisar a palavra, crer na palavra e ver a que horas nós estamos vivendo. Amém? Eu estou agora com 45 anos, então já passei dessa fase. Aleluia! Já passei dessa fase. Eu posso pregar aqui o dia todo, durante 3 horas, e vocês não dizerem amém, eu continuo a pregar. Então, já passei dessa fase. Aleluia! Mas se quiser dizer amém, está à vontade. Aleluia! Então, quando nos chama a atenção, na era de Laodiceia, quando o irmão Branham nos a falar essas coisas, que ela será sacudida e assim por diante, vocês estão acompanhando o que estamos a viver agora? O que o mundo está a viver? As contrações que o mundo está a viver? Amém? Então é desta forma que Laodiceia acabou. Aleluia! Então, isso nos mostra que nós estamos realmente no final. Por isso é que eu trago esta mensagem. Amém? Nós estamos realmente no final. E a hora que estamos vivendo não é hora, muitas das vezes, de pularmos de forma emotiva. Porque nós vamos pular, vamos dizer glória a Deus, vamos se emocionar. Isso é bom. E isso faz parte da palavra. Eu não condeno a emoção. A pessoa também diz, não, vocês não podem se emocionar nada. Quem tem emoção está vivo. Quem tem o vinho fica bêbado. Então, nós temos que, aleluia, estar num ponto de equilíbrio. Não é para a esquerda, não é para a direita. A palavra de Deus é justiça. E justiça é um ponto de equilíbrio. Amém? Então, se Deus te levar a gritar, afinal também a correr também não tem problema. Se Deus te levar a saltar, também não tem problema. Se Deus te levar só a olhar, também não tem problema. Se Deus te levar a dizer amém, glória a Deus, também não tem problema. Aleluia. O mais importante é que a palavra entre e atinja o seu objetivo.
Agora veja, então, esta é a definição da razão. E Laodiceia é uma era que vive muito dependente da razão. E nós temos vários elementos hoje que nos leva a procurar esta razão. Mas agora nós temos que entender que a fé, ela já é oposta da razão. A fé é o firme fundamento, amém? Das coisas que se esperam, amém? E a certeza das coisas que não vêm. Então, não há uma lógica para que a fé possa te dizer: eu estou aqui porque estou a ver isso. Isso é lógica. Mas a fé não é assim. A fé é você crer em algo que o mundo não pode ver, que as pessoas não podem confirmar. Às vezes nem você mesmo pode confirmar. Nem você mesmo pode dizer, pode explicar aquilo. Amém? Então, isso é a fé. A fé não é um raciocínio lógico. A fé, ela crê somente na palavra de Deus. Amém? A fé, ela está a olhar para o que Deus diz. Amém? A razão, ela está a olhar para a lógica. Então, você não pode concluir nada em Deus por meio da razão. Então, por isso a era ser uma era muito intelectual. Isso também não me faz sustentar o analfabetismo. Entender? Eu não sustento isso, que o irmão não deve estudar, que a irmã não deve estudar. Eu incentivo a minha igreja a estudar. Eu só digo uma coisa quando eles entram na faculdade: vá e volte vivo. Porque a faculdade, aleluia, vá, saia viva da faculdade. Saia vivo. Não é vivo de você respirar. Sai com a fé. E não vá para a faculdade se você ainda não chegou lá sem o batismo do Espírito Santo. Está estudando, está no meio, está buscando o Espírito Santo. Entra na faculdade com o Espírito Santo. Porque ali é outro mundo. Não é no meio nem na primária. Aí você vai encontrar filé mignon. Amém? Vai encontrar bifes. Amém? Aqui você na cavenha, no meio, no coisa é cavenha. E quando encontra a cavenha, pastor, tem uma cavenha que está me conquistando. Mas quando encontra bife, não fala do pastor que tem um bife que está me conquistando. Ok. Então, seria uma era aculturada, onde a própria cultura se confundiria com a fé, se confundiria com sabedoria. Uma coisa é inteligência, outra coisa é sabedoria. Nem todo inteligente é sábio, mas a sabedoria, a Bíblia está dizendo que a sabedoria, ela tem um princípio. Um princípio. E o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Senão você pode se tornar inteligente. Mas para ser sábio, aquele que não conhece o beabá, mas conhece quem é o Espírito Santo, ele é mais sábio do que o mais estudioso deste mundo. Aleluia! Por isso que um homem que quer a mensagem, aleluia, um homem que quer a mensagem, não passou em grandes escolas teológicas, ele pode sentar com o Papa e ter um debate escriturístico e o Papa perder o estudar. Aleluia! Você está entendendo? Então, essa é uma era confusa. Então, a sabedoria se confundiria com a inteligência. A cultura se confundiria com religião. A política se confundiria com essas coisas. Então, de maneira que a visão estaria tão ofuscada, tão baixa, aleluia, que somente aqueles que são águias verdadeiras é que teriam a visão correta da coisa. A fé não é explicação. A fé é revelação. A lógica trabalha com explicação, mas a fé trabalha com revelação. Aleluia! Então, nós temos que saber diferenciar a razão e a fé. Nós estamos numa era que você tem que explicar tudo. Aleluia! Você tem que explicar tudo tintim por tintim, e mesmo assim, se te entender, é só. Aleluia! Mas, irmão, para me dizer
exista somente por meio da revelação. Aleluia! Aleluia! Somente a revelação é que pode ver a palavra de Deus. Então, estamos também numa era de justificação. Agora, sabemos que nós não fizemos a nossa própria justiça. Aleluia! Mas as pessoas têm justificação para tudo. Justificação para pecar, justificação para não vir à igreja, justificação para não dizimar, justificação para não ofertar, justificação para sair da igreja, para sair do companheirismo, para abandonar a própria fé. As pessoas têm sempre uma justificação, têm sempre uma explicação. Justificação, o porquê que ela está naquela condição fraca. Amém? Então, isso é que tornaria a era que estamos vivendo uma era morna. Porque ela não teria a palavra de Deus como suficiente, mas ela teria também as outras coisas adjacentes à palavra de Deus. Mas quando nós estamos a aceitar a Cristo, devemos aceitar o Senhor Jesus Cristo como todo suficiente. Quando nós aceitamos não somente como nosso Salvador, mas nosso suficiente Salvador. Então, suficiente, quando você tem o suficiente, você está satisfeito. Amém? Quando você tem o suficiente, você está satisfeito. Quando uma esposa tem o suficiente, ela está satisfeita. Quando o irmão tem o suficiente, ela está satisfeita. Aleluia. Agora, o que é o suficiente para nós? Porque geralmente, aleluia, porque geralmente os desligamentos das comunhões, quer seja no lar, quer seja na irmandade, ela vem por meio de insatisfação. E ela vem por meio de insatisfação por quê? Porque não há o suficiente. Agora, o suficiente depende de como nós olhamos o que é suficiente. Aleluia. Depende do que nós olhamos o que é suficiente. Eu não vou ler essa passagem, mas nos últimos pontos da era de Laodiceia, ela está dizendo a igreja do Senhor Jesus Cristo é majoritariamente composta de pobres. E não ela está dizendo a maioria da igreja verdadeira são pobres. Aleluia. Mas apesar de ser pobre, eles têm o suficiente. Aleluia. O que é a suficiência deles? Não é o que eles possuem por razão lógica, mas é o que eles possuem pela fé. Porque para nós está dizendo que a fé está baseada no descanso. Aleluia. O descanso, aquele que tem fé, ele descansa na palavra de Deus. Ele descansa na verdade. A lógica, amém? Descansa na realidade. A razão descansa na realidade. Você está entendendo? Aleluia. O que é realidade? É aquilo que é real, aquilo que está manifestado, aquilo que está a realidade. Amém? É este recinto que nós estamos. Isso é real. Nós estar aqui é real. Mas a fé, aleluia, ela está acima deste recinto. A fé está nos lugares celestiais. Está entendendo? Aquele que vive da fé, ele não está somente neste recinto, mas ele está nos lugares celestiais. O que é verdade? Verdade é a palavra de Deus. A realidade é o nosso dia a dia. Agora, o que nos torna satisfeito é que nós cremos na palavra de Deus que é verdadeira. E nós estamos apegados na palavra de Deus. E vivemos pela fé, não pela
Aleluia. Então, nós temos que viver da fé. Então, quando você vive da fé, não há razão lógica que vai te fazer abandonar o propósito. Quem vive da fé, vive propósito. Ela está no propósito. Aleluia! Você está entendendo? Quem vive da fé, ele vive de missão. Eu ando a dizer que todo mundo, todo crente é um missionário. Então, por isso é que eu e a minha esposa, aleluia, nós estamos esse tempo todo no casamento, está entendendo? É porque nós entendemos o que é suficiente. Você vai olhar, não, está esse tempo todo no casamento, tem carro, tem casa, tem não sei o quê. Entra aqui dentro para você ver. Aleluia. Mas nós entendemos que o casamento não é lógica. O verdadeiro casamento é propósito. E as pessoas de fora olharem para a tua vida e ver que você está vivendo um quarto pequeno, está a passar mal, aleluia. Quer dizer, para o mundo você não tem o suficiente. Mas para Deus você tem o suficiente porque você está no propósito. Assim também com Deus é uma vida de casamento. Então, você quando vai entrar no casamento, você está entrando numa missão, não num piquenique. A razão vive piqueniques. A fé vive propósito. E quando você tem um propósito, todo propósito tem uma meta, tem um alvo. E Jesus Cristo é o alvo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Você está entendendo? Então, quando que nós vamos estar conectados? Quando que nós vamos andar juntos? Quando nós estamos a olhar para o mesmo alvo. Qual é o alvo de Deus para nós? É a eternidade. Qual é o nosso alvo? É a eternidade. Aleluia. Mas conforme o mundo, a igreja se comporta hoje, parece que a igreja não tem essa vida eterna. Parece que a igreja acha que nós vamos viver aqui eternamente. Aleluia. Que nós vamos viver, que aqui já é no céu. Aleluia. Parece que nós não entendemos ainda muita coisa sobre isso. Nós ainda temos um espírito denominacional. E quem está na igreja não passa necessidade, não passa dificuldade. Quer dizer, que Deus é uma varinha mágica. Não. A fé não é assim. Aleluia. Quem tem fé vai passar fome, mas não vai mendigar o pão. Qual pão? O pão é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem fé vai passar todas as dificuldades inerentes a esse mundo. Aleluia. Mas o problema dele é que ele não vive pela razão, ele não deprime, ele não desiste. Por quê? Porque ele não está vivendo da razão. Mas ele está vivendo da fé. Aleluia. Ele está vivendo da verdade, daquilo que Deus disse. Agora, quando Deus vai chamar o homem, a Bíblia está dizendo que nós somos filhos de Abraão. Somos benditos por Abraão. Somos filhos de Abraão. Abraão é nosso pai na fé. Aleluia. Agora, Abraão não viveu da lógica. Abraão não viveu da razão. Abraão viveu da fé. E quando nós vamos ler a vida de Abraão, vamos pensar que Abraão se resume às linhas que nós lemos na Bíblia. Entenda aqui. Deus, ele nunca vai te explicar tudo. Deus nunca vai te explicar tudo. Deus, ele vai te dizer assim: eu vou te enviar uma terra que manda leite e mel. Na tua cabeça, você vai se levantar daí e vai chegar já na terra. Deus não vai te explicar circunstâncias, mas você sabe que para você chegar na terra que manda leite e mel, existem circunstâncias. Agora, as
circunstância que Deus não te explica é aquilo que te faz viver da fé. Está entendendo? Você vai na terra que manda leite e mel. Aleluia. Quando eles saíram, eles encontraram o mar vermelho. Deus não lhes disse que eles teriam o mar vermelho à frente. Mas agora, eles estavam ali no mar vermelho. Onde que eles tinham que se apegar? Que Deus nos disse que vamos chegar na terra. Aleluia. Quer dizer que quando Deus disse que vão chegar na terra, Deus não viu dificuldade no mar vermelho. Mas nós, como seres humanos, quando chegamos no mar vermelho, pensamos que está terminado. Então, se nós pensamos que está terminado, então nós dizemos que Deus mentirou. Você está entendendo? Então passaram aquela circunstância. Chegaram no deserto, tinham fome. Deus não disse que teriam fome. Aleluia. Mas eles tinham que confiar a Deus dia após dia. Porque a Bíblia está dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus não disse, não, dá-nos um pão grande para roer todos os dias. Não, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós temos que viver a fé, ela depende da provisão diária de Deus. Se Deus disse que vai nos levar à terra, então nós vamos estar lá na terra. Quando eles chegam em Beth-Barnea, eles viram que tem muralha, tem gigante. Os incrédulos voltaram, raciocinaram, fizeram um raciocínio lógico. Então nós somos como gafanhoto diante deles. Nós somos pequenos, nós não vamos conseguir. Quer dizer que Deus nos traiu nessa para me matar. Deus me deu esse casamento para me matar. Deus me deu essa igreja que passou para me matar. Aleluia! Mas não. Aleluia! O que é que eles vão dizer? Não conseguimos entrar. Deus tomou aquilo como blasfêmia. Amém? Deus tomou aquilo como pecado imperdoável. Pecado imperdoável não é só prostituição, não. As pessoas olham muito a prostituição. Deus pode perdoar a prostituição. Deus pode perdoar outras coisas. Mas se não para dizer incredulidade, é o pecado imperdoável. Aleluia! Então nós vamos conseguir, nós não conseguimos tomar isso. Vamos já arranjar um capitão para me fazer voltar. Quando você começa a raciocinar pela lógica, o diabo te dá um capitão. Esse capitão não é para te levar na terra prometida. É para te fazer voltar no Egito. Quando o irmão começa a raciocinar, muito tempo de solteiro na igreja não tem irmão. O diabo te dá um capitão. Esse raciocínio, ele vai produzir o capitão. Ele vai produzir, aleluia, um palhaço lá no mundo para te ajudar. Aleluia. Deus não te disse, vem na igreja, vou te dar casamento. Alguma vez Deus te prometeu isso? Deus te disse, vou te dar vida eterna. Agora, na caminhada da vida eterna, se o Senhor me dá casamento, graças a Deus. Se o Senhor me dá riqueza, graças a Deus. Mas se o Senhor também não me dá, graças a Deus. Como disse, nem tudo nesse mundo será rico. Eu tenho uma notícia para vocês que estão solteiros. E vocês que estão solteiros. Eu gosto dessa notícia para os solteiros. Está escrito onde que todo mundo da terra vai casar. Por isso, se fizeram não função, não. Nem todo mundo da terra vai casar. Casamento é dom. E você tem que entender que casamento é um dom ou missão. Aleluia. Quando Deus vai juntar das pessoas, Deus junta propósito. Deus não junta carne, não. Cara, beleza, não. Deus junta propósito. Se você vai ser um ministro, Deus vai ter que te dar uma mulher que vai entender os meandros do ministério. Os meandros da dificuldade. Os meandros da vida. Se você é um diácono, Deus vai ter que te dar uma mulher que vai
entender os meandros do diaconato. Aleluia! Está entendendo? Se você é um empresário, Deus vai te dar uma mulher que vai entender os meandros do investimento. Então, Deus usa propósito. Aleluia! Porque casamento não é olhar os dois na cara dos dois já. É os dois olhando na mesma direção. Você está entendendo? Então eles disseram, não podemos conseguir entrar nessa terra. José e Caleb disseram, a terra será nossa. Eles disseram, não. Eles disseram, a terra é nossa. Porque Deus prometeu, eles nunca vão olhar para a realidade. Eles nunca vão olhar para a realidade. A realidade eram os gigantes. A realidade era as dificuldades. A realidade era a muralha de Jericó. Mas eles só olharam para a verdade. A verdade sobrepondo a realidade. Eu não sei qual é a tua realidade, qual tem sido a tua realidade. Mas eu quero te dizer que tem uma verdade que está acima da realidade. Aleluia! A verdade, aleluia, não é retórica, não. Não vocabulário. A realidade é uma pessoa. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Aleluia! É um pronome pessoal. A verdade é um homem. A verdade tem que ser uma feita. Quando você olha para a realidade, você desiste. Quando você olha para a realidade, você morre. Mas quando você olha para a verdade, aleluia! Realidade são momentos passageiros, mas a verdade é aquele que vive a verdade. Aleluia! Quem crê em Deus, ele sabe que toda a promessa da Escritura, ele é candidato a qualquer promessa da Escritura. Aleluia! A verdade te aquieta. Por isso ele diz, aquietai no saber das coisas. Mas a razão, a lógica, te deixa inquieto. E você quer entender muitas das vezes. Ele não disse, conhecereis a verdade e entendereis. Ele não disse, vocês vão entender tudo. Quem disse que vão entender tudo? Nem William Branham entendeu tudo. Para você falar isso. A profeta não entendeu tudo. Mesmo nós da mensagem, tem uma revelação, mas não entendemos tudo. Nós entendemos tudo que é inerente à vida eterna, mas não entendemos tudo. Falamos que não, Deus fala tudo aos seus profetas. Bravame na mensagem que eu tenho na mensagem que eu vou dizer, Deus nem sempre explica tudo aos seus profetas. Quando a mulher foi ter com você, Deus não disse aí, Deus que o menino estava morto. Aleluia! Por isso que o autor da canção diz, entenderemos quando chegarmos lá nossas angústias, nosso sofrer. Mas o justo, ele é forjado. Então, para que são as dificuldades? Nós vivemos numa era alérgica à dificuldade. Numa era alérgica à dor. Se você é alérgico à dor, alérgico à dificuldade, não está acostumado a você achar perdão. Não está acostumado a viver em condições difíceis. Imagina se o Alberto chegar aqui e já chegou, você vai abandonar Jesus. Deus tem que forjar os seus filhos na dor. Quero dizer, as aflições nos são mais valiosas do que ouro e a prata. Porque se bem-estar fosse resolução, se dinheiro fosse resolução, não teríamos mulheres degeneradas para ir generar com motoristas. Vocês perguntam, mas ela tem tudo. Primeira coisa que ela toda, mas traiu, general, traiu. O que é mais importante? É o que você tem.
Eu que a minha esposa tem. Se não está em casa, está no trabalho. Se não está no trabalho, está na igreja. Eu vou falar me matar fácil. Toda noite tudo vai me contar no deles. Aleluia. Tem mulher que não veja o marido, veja o dinheiro. Olha, agora compra mais caixa de carne, mais caixa de carne. E ela vive sozinha naquela cama aqui, chorando para Jesus. Aleluia. O que é mais importante? São as bênçãos de Deus ou Deus ele mesmo? Aleluia. Enquanto as pessoas estão atrás das bênçãos de Deus, aquele que é sábio, ele está atrás de Deus. Eu estou dando um exemplo. Se eu fosse uma mulher, não vou ser fazer todo mundo. Se eu fosse uma mulher e fôssemos um grupo de amigas, e lá vem alguém sério, que todo grupo de amigas está interessado em me partir o braço, me chular, me dar uma tira aqui, eu estaria interessado em conquistar. Que ele se interessasse por mim, atrair a atenção dele. Então, uma vez que ele quisesse comigo, tudo que ele é meu. As pessoas estão interessadas em partir o braço do Senhor. Estão interessadas no emprego. Estão interessadas em condições financeiras. Estão interessadas nisso naquilo. Mas eu estou interessado em atrair a atenção do Espírito Santo. Deus está em você, o milênio está em você, o paraíso está em você, o céu está em você. Tudo que é Deus se derramou em Cristo. E se Cristo está em mim, tudo que é Cristo se derramou em mim. Aleluia! Olha a casa que os anjos visitam quando Deus foi na terra. Será que ele está hoje na Sagrada Família? Na Sagrada Família estão expostos ídolos, mas aqui, neste teto, nesta zona rural, é aqui onde Jesus Cristo entra. Porque aonde a palavra estiver, se o pecado, ele está indo. Aleluia! Aleluia! A lógica sobrepõe a verdade. Deus nunca olhou para a lógica. E Deus nunca te mandou olhar para a lógica. Vamos falar uma coisa sobre a lógica. Certa vez houve um profeta de Deus. Estamos aí? Pastor fala muito. Certa vez houve um profeta de Deus. Esse profeta de Deus, ele sofreu profetizou uma fome, Elias. Vai ter fome agora? Ele não pensou na circunstância. Deus veio, falou, agora vai ter uma fome e não vai ter chuva. Tudo bem. Só que quando ele profetizou isso, ele também estava em Israel. Irmãs, vamos dizer uma coisa, casamento está difícil, né? A Bíblia está dizendo naquele dia 7 de nascerá um homem. É profecia. Como você está no mundo, vocês também sofrem esta profecia. Quando não tinha água, Deus falou, não, vai no rio aí, que eu guardei para ti, e eu vou te dar de comer. Ele foi lá, comeu, pôs, os corpos de Deus iam comigo, não sei se iam buscar na casa de Jezabel, quando estavam agregados, eles corpos no rio, iam tirar. Aleluia! Se calhar, Deus pode mandar o diabo te cuidar. Moisés não tinha nenhum sítio melhor para ir. Deus mandou na casa do diabo para me alimentar, me cuidar, depois para me combater. Aleluia! Só que o rio do profeta secou. Agora, como que o rio do profeta vai secar? Se o rio do profeta secou, quem é você? Aleluia! O profeta agora ficou assim. Creio que ele passou também alguns dias de sede. Mas Deus tem sempre solução para ti. Deus disse, olha, eu ordenei uma viúva. Eu ordenei uma viúva para te sustentar. Oh, mas se fosse eu.
Qual é o filme que eu faria na minha cabeça? Viúva, marido morto, então, essa viúva é uma ideia, essa viúva deve ter muito dinheiro, mas se o marido morrer, ela deu a herança. Essa viúva não vai ter marido para me fazer ciúme, então vai me sustentar, se calhar vai me dar um quarto aí na casa dela como profeta, e assim por diante. Esse seria o meu pensamento. Você está me mandando uma viúva. Quando Elias vai na viúva, mas não temos escritura, entende? Eu quero que você me diga. Não temos escrituras de que a viúva teve visão. Não temos escritura de que a viúva teve sonho. Não temos escritura de que um anjo apareceu na viúva. Não temos escritura que Deus avisou na viúva, vai vir um profeta. Mas Deus disse, ele ordenou. Essa ordem é antes da fundação do mundo. Essa ordem é eleição. Eu que ordenei. Ela foi ordenada desde antes da fundação do mundo para aquela hora. Irmãos, entendem acerca da fome, revelam quem você realmente é. Porque está vindo cheio, todo mundo louca, todo mundo religioso, todo mundo adora. Esse é o Aleluia. Amém. E lá vai Elias. A viúva tinha a última comida. A viúva fez um discurso de pena. Sabe como é que ela era antes? Bom, nós todos cada vez foi, eu antes, quando o irmão se tivesse a me oferecer uma coisa, eu sei que nós temos igreja muito necessitada, o irmão se vem para te oferecer uma coisa, não, eu mesmo não faço isso, até mesmo não, ele leva, não faz isso. Aleluia. Um dia Deus me disse, recebe. Recebe? Recebe. A Bíblia está dizendo, aquele que tem, lhe será dado. Aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Eu via essa passagem como injustiça. Como é que Deus vai dar quem tem e vai tirar até daquele que não tem? Isso quer dizer que todo mundo tem algo para dar para Deus. Aquela viúva tinha para sustentar o profeta. Aleluia! Mas a luz dela vai dizer que você não tem. Mas Deus disse que você tem para sustentar o profeta. Hoje ninguém vai sair daqui, o Senhor já não aguenta. Você aguenta. Você aguenta. O momento que você não passar, você aguenta. Se Deus te fizesse passar algo, você aguenta. Jesus. Aleluia. Você não estaria um papel na prensa. Para você que está no papel, tem outros textos mais fáceis. Mas o aço, está na prensa. E Deus sabe do que você fez. Mas você tem que descobrir. Agora ele quer que você saiba do que você fez. Aí você não, Deus está me provando para me conhecer. Deus não precisa te conhecer. Deus te conhece. Deus quer fazer para você mesmo se conhecer. As provas não é para Deus te conhecer. Porque Ele é um ciente. Para você saber, afinal não posso. Amém. Lá vai ele, o profeta, o barbudo, o careca. Talvez não estava bem aprumado, não tinha vestido polaria. Chega na viúva, ele ia dar a viúva. Me dá um copo d'água. Era tempo de seca. Deus te pede água no tempo de seca. Antes de Deus te dar água, Ele te pede água. O que você dá para Deus, retorna para você por ser dobrado. Não é sobre dinheiro. É muito mais do que dinheiro.
A tua vida de 70 anos, que você dá para Deus, retorna a você eterno. Aleluia. A viúva fez um discurso lógico. Os dois discursos se encontraram. A razão e a fé. A viúva disse, ia buscando água. Elias disse, me faz também um bolo para mim. Aleluia. Amém. A viúva disse, vive o seu nome. Não deu mesmo mais nada. Esse é o nosso discurso. Nós, às vezes, quando estamos a orar, nós queremos que Deus sempre tenha de nós. Eu ouvi já depois bem depressivo, para ver se tem pena. A viúva fez essa oração de pena. Eu e o meu filho vamos comer, assim mesmo morremos. Porque até o caixão já está aí. O óbito já está programado. Comeremos, depois disso, já aceitamos a morte, morreremos. Aleluia. Elias não teve que me explicar logicamente. Não, senta aqui, irmã. Não é assim hoje. Não, irmã, senta aqui. Você não pode começar a sair com aquela pessoa. Ele é mundano. Vai te levar assim. Vai te fazer assim. Esse, por quê? Ele não é de Deus. Futuramente. Não sei o quê. Olha, irmã fulana faz o quê? Irmã fulana vai viver isso. Elias não me explicou nada disso. Irmã, não, o Senhor disse, o Senhor me apareceu lá no rio, os corpos me sustentam. Elias não contou nenhuma história. Elias disse, faz primeiro para mim. O visitante forasteiro, primeiro é para mim. Não era qualquer pessoa. Amém. Era Deus ou Deus. Ela agora esperou a atitude da viúva. Cristianismo não é retórica. Cristianismo são atitudes. Adorar a Deus é atitude. Não é cantar. Cantar é a última coisa. Antes de Deus ouvir a tua música, Deus ouve a tua vida. Agora a mulher chamou a irmã Joana. Irmã Joana, já disse que o pastor já sabe que eu não tenho mesmo nada. Mas está me pedindo mais. Porque não? Porque me traz só um frango. Vou comprar um frango. Não, ela não fez isso. Ela entrou, o último bolo, sacudiu toda a farinha. Ela ia fazer. Quando Deus viu a atitude dela, que ela já fez por intenção, ela não tinha feito bolo, ela ia fazendo. Abraão não matou Isaac, Abraão ia matando. Deus viu a intenção. A intenção do coração fala mais alto. Ela ia fazer. Quando você tem intenção para Deus, você já fez, está acostumado. Então, saiu a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Da notícia não se acabará. Aleluia. O azeite não se acabará, a farinha não se acabará. Ela foi sacudir tudo. E ela fez e trouxe ao profeta. Não era sobre o profeta. Era sobre Deus. E as pessoas querem agradar um Deus no céu. Querem agradar um Deus invisível. Deixa-me te dizer uma coisa. Deus sempre será um homem. Deus, nesta geração, primeiro é o seu profeta. Ah, pastor, está pregando para o nome de Deus. Não. Deus sempre é um homem. Deus é o teu pastor. Deus é o teu irmão. Deus é. Se você tem um esposo cristão, Deus é o teu esposo. O cristianismo é uma vida de harmonia. Não a vida de um lado isolado. Está entendendo? Você não. Que adianta você cristão obedece o pastor, mas não obedece o teu marido? Que adianta você obedece Deus, mas não obedece o teu pastor? Que adianta você ama o pastor, mas não ama o irmão?
Está entendendo? Então Deus é uma linha contínua. Não é discontínuo. E o amor, o Evangelho está sentado em dois planos. Isso está no livro de 1ª e 2ª de Pedro. O amor ao próximo e o amor a Deus acima de todas as coisas. Você está entendendo? Então a lógica dizia que não tem mais trigo. Mas a fé disse, ali onde não tem mais trigo tem. Quando ela voltou, estava cheio. O que é aquilo? O que era aquilo? Era a verdade. A realidade não tinha, mas para a verdade tinha. Aleluia! Amém. Então, se você vê, o pastor está muito exigente. Está exigindo muito mais de ti sobre a vida espiritual. Não diga, pastor, eu não tenho, não aguento, sou fraco. Não. Você tem. Deus quer revelar o melhor que é em ti. Os problemas te tornam sábios, te tornam mestre. Aleluia! A razão está a olhar para os outros, mas a fé está a olhar para quem? Para Deus. A razão está a olhar porque se a fulana pode, por que eu não posso? Se a fulana fez, por que eu não faço? Deus tem muito mais para ti. A vida com Deus é uma vida individual. Nós estamos a adorar juntos, mas há de adorar sozinho. Banana fala, vamos fazer o profeta falar. Podemos fazer o profeta falar? Amém. Amém. Som incerto. Mensagem, som, o som incerto. A razão é um som incerto. Mas a fé é um som certo. Está entendendo? Se a fé disse, ponto final. Não importa a realidade ou as realidades que a dividem. Mas se a fé disse, ponto final. O cristão tem que descansar na palavra. O cristão não tem que descansar quando a arca está cheia. Quando tem saúde, não. O cristão tem que descansar na palavra. As melhores adorações, mais perfeitas, vêm da necessidade. As melhores composições, as melhores poesias, as melhores canções, elas são feitas em momentos difíceis. Sabem disso? Eu sou compositor. Muitos dos meus louvores que você escuta não foram feitos agora. Foram feitos lá. Em momentos difíceis. Se eu fosse para contar cada história de cada letra, vocês veriam que não havia, não tinha lógica, eu não tinha razão de compor aquela letra, porque o momento não era aquele. Mas a melhor adoração, ela sai dali da cadeia, das masmorras, quando a mão de Silas está amarrada, quando os pés estão no tronco. Você pensa que Paulo cantou o quê? Você pensa, qual é o louvor que você imagina que Paulo cantou aí na cadeia? Ah, esse louvor depressivo, Senhor, estou morrendo. Acho que Paulo cantou isso. Aleluia. Ali, dentro da masmorra, depois de serem açoitados, aleluia, junto a ti, junto a ti, junto a ti, oh, junto a ti, quero andar contigo sempre, mami, jornada. Esses louvores, em momentos difíceis, adore. Entre questionar e adorar, escolha adorar. Diga, Deus é bom, isso é confiança. Branham fala sobre, nos alerta sobre a razão. Sou incerto.
Oh, Branham. Aleluia. Branham está dizendo. Voz Goiânia. Eu tenho duas aqui. Tenho a Voz de Deus e tenho a Goiânia. A Goiânia está no aplicativo. Vou ser um pouco rápido. Sou incerto. Você dá uma mensagem? Amém. (83). Vamos ler alguns trechos para entender. Branham está dizendo, 83. Agora, senhores, senhoras, quero que me perdoem. Eu não quero magoá-las. Eu não estou aqui para magoá-las, Deus sabe. Que não. Porém, eu estou aqui como pregador do Evangelho, para fazê-las saber o que é verdade. Então, para fazê-las saber o que é verdade. Então, você faça com isso o que for que desejar. Então, quando você vai fazendo aquelas coisas, você começa a razoar. A questão é, a fé diz que você não pode fazer aquelas coisas. Digo eu, pastor Zé. Então, quando a irmã começa a razoar, se esta mulher pode fazer isso, amém? Ela é tida em alta consideração. Ela vai à igreja. Ela vive na sociedade de distinção. Por que eu não posso fazer? Não é isso? O arrazoamento é isso. Se ela pode fazer isso, por que eu não posso fazer? E hoje em dia, o que está acontecendo nas igrejas da mensagem? Vai numa igreja, vê algo diferente do que o seu pastor ensina, seu pastor bate contra a maquiagem, bate contra batom, bate contra certas coisas, mas vai numa igreja da mensagem, onde as irmãs se comportam de tal forma, e vem aqui na igreja e diz, se a irmã fulana pode fazer isso, por que eu não posso fazer? Se a mulher do pastor pode fazer isso, por que eu não posso fazer? Será que foi a mulher do pastor que salvou? Foi a irmã fulana que salvou? Você está vivendo para ela e por ela? Você está vivendo para Cristo? A fé do que o profeta diz? Não! Se você tem a mensagem, você tem que repetir? Não! Aleluia! Continuemos. Agora, irmãs, aqui tem alguém nova. O pastor depois vai explicar isso. Não se sinta mal. Aleluia! Ok. Ela é vida. Branham está dizendo, isso é arrazoamento. Quando sua alma lhe diz que é errado, Deus cobriu a mulher e o homem no jardim do Éden. Nunca os despiu. Está vendo? Porém, é raciocínio. Você raciocina isso. O resto delas estão fazendo. Por que eu não posso fazer? Mocinha e mais jovem, vocês prestam atenção esta manhã ao Evangelho. O Evangelho diz que a mulher vista-se em trajes modestos. Aleluia! Não imodesto, trajes modestos. E está ficando, é uma vergonha. Você sabe o que aconteceria? Irmão, não está dizendo na Suíça. Aleluia! Se uma mulher passasse na rua vestida como estas mulheres, no caso, na América, eles a colocariam na cadeia, na mesma hora. Aleluia! Então, a razão, ela copia o que os outros estão fazendo. A razão quer viver como os demais.
A razão que eu dizer como as demais denominações, hoje até não vamos nas denominações, vamos ver dentro das igrejas da mensagem. A razão que eu dizer como outros tabernáculos, não. Você viva o que tem ensinado. Branham deve dizer, se um tabernáculo, uma igreja, não querem pegar no baralho, não pega no baralho. Nem que você vai no outro tabernáculo e acreditam em pegar em baralho, mas que a tua igreja lá ensina que você não deve fazer isso. Não faça isso. Aleluia. Não vira para sair bem no WhatsApp, para sair bem na fotografia. Por isso que nós estamos abertos os casamentos das irmãs. A maneira que as irmãs se vestem despedidos nas apresentações, elas estão mais preocupadas em sair bem no WhatsApp, na fotografia, no post, para que as pessoas vejam uma coisa esplêndida, do que sair bem diante de Deus. Deus não te chamou a viver de brilho. Ele está dizendo que vocês são luz. Uma coisa é o brilho, outra coisa é a luz. Aleluia. O verdadeiro brilho é consequência da verdadeira luz. Aleluia. O brilho que nós devemos buscar é o brilho do Espírito Santo. Irmã, chega na faculdade, começa a mudar a sua maneira de vestir, começa a mudar a sua maneira de agir, não consegue se impor como cristão, ou fica com vergonha da palavra, não somente irmão, mas irmãos. Sai daqui para estudar na faculdade, chega lá se torna um conquistador da mulher. Amém. E começa a ouvir história daqueles irmãos que fizeram. Se o irmão fundador era pastor fez, por que eu não faço? Hoje em dia está na moda o pastor se divorciar. E as pessoas estão olhando, se o pastor deixou. Hoje em dia está na moda ir mais. Até mesmo história de pastor fugir de casa. Se a fulana de tal, quem disse que você é fulana de tal? Quem disse que você era? Quem disse que a tua jornada é a jornada dele? Nós todos estamos a levar uma crise em você. Mas eu quero te dizer, tem pessoas aqui, na terra, filhos de Deus, que vão viver uma vida muito mais difícil do que a vida do outro filho de Deus. Quem disse que a vossa jornada é a jornada da palavra? Mas Deus nos vai dizer coisas diferentes. Sabe, tem aquela pessoa que parece que nasceu mesmo só para sofrer. Somos aquele tipo de irmão, aqueles irmãos do nosso trabalho. Tipo, nasceu mesmo só para sofrer. Aleluia! Ah, pastor, não está um pouco na cabeça. Pastor, vai olhar um pouco na cabeça, vai. Pastor, vai olhar no pé. O pé não vai aí. Pastor, vai olhar para trabalhar. Pastor, vai olhar para trabalhar. Levanta, estou me tirando de pé. Aquela é a jornada dela. Aquela é a jornada dela. Mas são esses tipos de pessoas que o pastor está vendo passar por isso. Pastor, Deus abençoe. Pastor, teu filho. Pastor, dá uma palavra. Está no estudo. Esse tipo de pessoa fortalece a feminista. Você sabe que nós, pastor, também olhamos para vocês. Também vimos a maneira que vamos conduzir. Aqui também se traduz um pouco. O meu ministério vale a pena. O meu ministério não produz só fabricado, não produz adulto, mas quer produzir alguém com uma verdadeira potência feminina. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus pode permitir uma irmã meter postiço e pode não permitir uma irmã meter postiço. Deus pode chegar e falar no teu coração, eu não quero tua revelação, eu não quero minha filha que você na tua vida usa postiço. Você pode fazer, é não que também faz. Se você fizer, você vai ter a consciência e acusando. Fica conforme você se sente que Deus te falou para ficar. Isso que seja decente. Branham está a dizer, não viemos para pegar o espírito dos outros, nós viemos para pegar o espírito de Deus. Na mensagem final está a dizer, não viemos ouvir a mensagem, mas viemos aqui para nos tornar a mensagem. Igreja, daqui a muito tempo que eu vos falo, as coisas estão a ser cozinhadas, os intelectuais não estão a ver nada.
Os intelectuais estão a apoiar. Mas nós vamos fechar nossas igrejas. É melhor você comer a palavra. Essa Bíblia será tomada de nós. Você não terá como ler o livro da mensagem. Mas podemos tomar em tudo de nós. Nós já somos a Bíblia. Nós já somos a mensagem. A mensagem tem que ter na hora. Epístolas vivas. Esta é o tempo. É o tempo que está difícil. A igreja está passando por uma era difícil. Mas nesse tempo difícil, os verdaderos filhos de Deus estão se manifestando. Porque a palavra de Deus nos impõe que entre vós haja solução, haja dúvida, haja feitiçeiros, para que se manifestem os filhos da luz. Aleluia! Eu estou olhando para a fé dos patriarcas. Eu estou olhando para aquela fé dos homens cívicos. Quando a mulher descobriu que já não tem nada, ela usou a lógica. A maldição tem Deus. Os seus sentaram nos cívicos. Eles estão olhando a mulher. Você é louca. Eu estou doente na carne. Não, você está doente no espírito. Aleluia! Será que Deus pode enfrentar com Satanás hoje e dizer: observaste o meu servo João, observaste a minha serva Joana, observaste a minha serva Maria, mulher correta que se desvia dos caminhos errados? Deus não é certa vez, foi ter como uma mulher do ministro, toda essa dificuldade, ela estava lavando. Donani disse: eu vou me provar, para saber quem ela realmente é. Donani começou a falar do marido dele. Então ela começou a ser assim. Oh, ele é um homem de Deus. Mas falta comida. Ele é um homem de Deus. Mas falta óleo. Será que tem óleo? Ele é um homem de Deus. Aleluia. Donani disse: esta é a mulher. Esta é a mulher. Não procura não, procura mulher, não procura beleza, procura caráter, procura espírito forte. Aleluia! Ela está morta, o mundo não lembra dela, as pessoas estão falando dela, mas hoje eu estou falando dela, porque o seu legado está vivo. Entre os filhos de Deus. Amém. Aleluia! Se fosse hoje, é verdade mesmo. Olha, não sei porque ele vai pregar. Ele não tem dinheiro, não ganha dinheiro com essas igrejas. Ele tem que ir arranjar um emprego. Aleluia! Meu marido não me deixou como hoje, irmão grande. Me dá ainda ali 20 mil de para vir comprar hoje, irmão grande. Aleluia! Hoje em dia, vocês vão fazer faísca, minha irmã. Já viste a irmã fulana? Ei, a irmã fulana. Ei, a irmã fulana aí, assada, cozida, na mão da peixe. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, a fé que dá quietude, a fé que faz se acalmar, a fé que faz olhar para o objetivo. Eu falo da minha vida, desculpa por falar da minha vida. Eu quando me casei, eu trabalhava num emprego precário. Aleluia! Eu ia descer aqui na bunda na samba. Já viram frango escalado? Frango não seca, frango para secar em terreno, frango fica preto no solo. Nem quando eu trabalhava no sítio, às vezes não tinha aquele frango que já está estragado na arca. Me dava. Quando eu dizia, não tínhamos arca, tínhamos que meter aquele frango escalado. Sempre o frango não seca, frango para secar. Frango fica frito no solo. Mas nós cozinhávamos aqui. Eu comprava arroz. Eu rodeava com a minha botija pequena de 6. Comprava gás. Hoje, é claro que a minha vida melhorou um bocado. Não é nada o quê? Hoje eu já estou sem dia, mas é suficiente. Mas eu me pergunto, Senhor, como é que eu comi atrás? Como é que eu vivi atrás? Faça as contas hoje. Não era possível. Aleluia! Mas, vocês também fazem as contas. Às vezes não é possível. Você vai ver que você gastou muito mais do que você ganha. Mas o mês acabou. E você está vivo.
e você comer. Aleluia! Quer dizer que o Deus que nós temos é um Deus da provisão. É um Deus que não nos abandona. É um Deus que está sempre conosco. Não sofre com adiantação. Tem de nós que sofrem, adiantação do sofrimento. Adiantação não me tem. Irmãos que sofrem já com Deus de amanhã. Já tem medo de amanhã. Como é que será o amanhã? Você sabe se você vai chegar amanhã? Viva hoje. Viva com perfeição. A gente deve ser gosta cada dia ser mal. Não deve deixar falar isso. É você dizer as dificuldades de cada dia. Não adianta só amanhã nós podemos mudar o cenário. Em 2 minutos, em um dia, em uma hora, tua vida pode mudar da área possível. Mesmo quando falamos das profecias, não diga nada tem que acontecer muita profecia. Daniel vai dizer só na cruz do cavalo. Quantas milhares de profecias se cumpriram? As coisas podem mudar da área possível. Quem vive na verdade, ela está firme, ela tem raiz. Nós chamamos crente raiz. Tem grandes folhas que caem quando não há água. Aleluia! Tem grandes saulos que secam e ficam envelhecidos, mas tem crente raiz. Porque no inverno a vida desce na raiz. A raiz está viva. Seja um crente raiz. Aleluia! Para que você está olhando. Para onde você está olhando? Está olhando o fogão? Está olhando a panela? Está olhando o emprego que não tem? Eu estou olhando para a verdade. Eu estou olhando para a palavra. A verdade é que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Quando nós vimos esta palavra, nós estamos a pensar em conseguir, em alinhar, em ser empregado. Ora, vamos dizer que tudo é possível àquele que crê. Um fraco, aquele que é propenso a erros, se ele crê, é possível viver uma vida santificada. É possível viver uma vida de adoração. Em Cristo não é impossível. Só é impossível se não viver com Ele. Só é impossível se você não quer. Se você quer no céu, quer na vida eterna, quer na santidade, então é possível você viver uma vida. Estou terminando, meus irmãos. Vou dar apenas uma citação. E vamos entrar um pouco na mulher de novo. Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas 17 ainda. Aleluia. 120. Bravando vai dizer. Vou começar no 115. Sou um centro. Estou a correr um pouco para terminar. Saio daqui, ainda tenho que ir à igreja. 115. Se uma igreja diz, faça isso. Uma outra igreja diz, faça aquilo. E uma outra igreja diz, faça isso. E uma outra igreja diz, faça aquilo. Como pode o cristão saber o que fazer? E nós na mensagem temos muitos problemas. Vamos admitir. Mas vamos começar a admitir os problemas da mensagem. Hoje em dia já não colar a denominacional é formidário. Tem formidário também na mensagem. A denominacional é conceito, tem conceito também na mensagem. Isso não cola mais. Aleluia. A diferença não é a minha. Branham está a dizer. Se um diz que ele já veio, outro diz que ele ainda não veio, outro diz que agora é fita, outro diz que ele fez os 4. Como saberemos o que fazer? Aleluia! Oh, vai! Um dia, uma coisa, e uma outra coisa. Porém, eu lhe digo, meu querido irmão, eu te direi um lugar onde não há som incerto. É na Bíblia. Amém. A palavra eterna de Deus. É o Evangelho. Amém. O Evangelho é o poder. Amém. E demonstração do Espírito Santo. Aleluia. Colocado em ação. Sim. Foi certo. Aleluia. O Evangelho é o poder do Espírito Santo. Colocado na gaveta.
Jesus, encontrando-se na terra, ele sabia onde ele estava firmado. Ele sabia quem ele era. Ele disse: eu tenho poder para dar minha vida. Eu tenho poder para torná-la novamente. Tenho poder, aleluia. Nenhuma incerteza com isso. Eu tenho, aleluia. Jesus não estava incerto. Jesus não estava se calhar só salvo, se calhar não sou salvo, se calhar sou da mensagem, se calhar não sou da mensagem, se calhar tem os filhos. E não vou lembrar que não tinha incerteza. Quando há incertezas, você abre furo para o inimigo entrar. Mesmo no casamento. Quando há incerteza, se você gosta, se ama, se não gosta, o teu gosto, o teu amor, não pode depender da circunstância. Quando o prato está cheio, ama, quando o prato está vazio, não sei se